Olá, bom dia. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada para examinar projetos, como o que determina que armas apreendidas sejam doadas para uso pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública da União e dos Estados, desde que não sejam mais necessárias ao processo penal. Além da CRE, 2 comissões mistas de medidas provisórias têm reunião esta manhã. A da MP 752 faz audiência pública a partir das 9 horas para discutir a proposta. A MP traz diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da Administração Pública Federal. E a comissão da MP 757 também se reúne às 9 horas para discutir o plano de trabalho. A MP cria a taxa de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviços em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Mais 5 comissões permanentes retomaram as atividades nesta quarta-feira. Em todas elas, os presidentes e os vices para os próximos 2 anos foram eleitos por aclamação. A Comissão de Ciência e Tecnologia elegeu como presidente o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. O vice é Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. A prioridade nos próximos 2 anos será estimular parcerias no setor. Buscar, de alguma forma, parceria com os governos estaduais, com o governo federal e também com todos esses órgãos que podem colaborar para avançar no sentido de que a pesquisa, a inovação, a informática possa evoluir. Nós temos ainda uma deficiência muito grande em vários setores, na telefonia móvel, no WhatsApp, na internet, na banda larga. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, a nova presidente é Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. O vice deve ser eleito na próxima reunião. Para a presidente, o desafio será promover o crescimento dos estados em um período de crise. A situação fiscal dos estados, uma situação extremamente difícil. Os estados, não só o Rio Grande do Norte, como vários outros estados, hoje sequer estão tendo condições de garantir em dia o pagamento dos seus servidores. Investimentos nem pensar. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, foi eleita para presidir a Comissão de Assuntos Sociais. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, ficou com a vice-presidência. Reformas da Previdência e do Trabalho serão temas obrigatórios em debate na comissão. Em relação à reforma trabalhista, a legislação trabalhista, né? Bom, ela precisa ser atualizada, uma legislação que tem mais de décadas, realmente ela não corresponde mais ao mundo moderno. Isso vai ter que ser discutido. Eu acho que aqui nós temos uma oportunidade única de poder aprofundar, de poder trazer tudo que se discute a favor e contra de cada item e podermos, por isso, propor a melhor previdência possível. Para a Comissão de Infraestrutura, foram eleitos para presidente e vice os senadores Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, e Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Além das votações de projetos na comissão às terças-feiras, Braga anunciou reuniões de trabalho também às segundas e sextas. A segunda-feira, como às 17 horas, como a data e a hora para que nós fizéssemos esses ciclos de debates e audiências públicas aqui em Brasília. E às sexta-feiras seria a data para que nós pudéssemos deslocar a comissão em loco para fazermos discussões regionais, de infraestrutura regionais. Também foi instalada ontem, no início da tarde, a Comissão de Agricultura. Ivo Cassol, do PP de Rondônia, foi eleito presidente e Valdir Raupp, do PMDB do mesmo estado, vice. Eunício Oliveira disse nesta quarta-feira que o pedido de abertura de inquéritos no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares não atrapalha os trabalhos no Senado. Pela manhã, ele participou de encontro no Palácio do Planalto para debater a reforma política. O encontro no Palácio do Planalto reuniu os presidentes da República, do Tribunal Superior Eleitoral, do Senado e da Câmara dos Deputados. Em nota, eles afirmam que há um amplo consenso sobre a urgência de uma reforma política no Brasil e defendem a redução dos custos das campanhas, o fortalecimento dos partidos e a simplificação das regras eleitorais. Não consigo entender como é que nós vamos fazer financiamento de campanha
público se não tiver lista fechada. Nesse modelo que está aí, de lista aberta, de escolha aberta, na proporcionalidade, sem nenhum outro tipo de controle, não vejo como se fazer financiamento público. E agora, com a lista pré-ordenada e até com um modelo de transição para 2018, para que a gente possa aprovar até setembro e aplicar já para 2018, eu acho que eu defendo também um modelo de transição nesse período, mas defendo lista pré-ordenada. O presidente do Senado comentou ainda a decisão do Ministério Público, que pediu a abertura de 83 inquéritos no Supremo Tribunal Federal para investigar políticos citados na delação premiada da empreiteira Odebrecht. Essa casa vai saber separar. A Justiça vai cuidar da Justiça e a Casa vai cuidar daquilo que nós precisamos fazer, que são as reformas. Vazar uma lista e constar o nome da lista num processo de investigação não é sentença. Eu confio na Justiça do meu Brasil. O pedido de investigação do Ministério Público repercutiu entre os senadores. Eu sempre defendi qualquer investigação, desde que fui ministro. Acho que a investigação, queria repetir, é a oportunidade que se tem para se demonstrar o contrário. E acho que nenhum homem público deve se colocar acima da investigação. Eu tenho colaborado como posso, continuarei colaborando para esclarecer tudo, absolutamente tudo. Ninguém mais do que eu tem isso como objetivo. Nós já sabíamos, tá certo, que essa lista viria e que indiscutivelmente vai aumentar o desgaste e a credibilidade do Congresso Nacional junto à sociedade brasileira. Esse é um fato consumado. Diante do fato, nós temos que buscar rapidamente, tá certo, alternativas para que possamos ter uma legislação clara, com a participação do cidadão, digo eleitor, não só no momento do voto, eu defendo a tese do eleitor na identificação do repasse do dinheiro ao político ou ao partido político, dentro daquilo que será criado o fundo de financiamento das eleições, e com isso nós criarmos um clima capaz de resgatar essa credibilidade e o Congresso poder viver um novo tempo de legislar e de fortalecer cada vez mais a demanda da sociedade brasileira. A internet faz parte do dia a dia de quase toda a população brasileira. E para proteger o acesso de todos nós à rede, os senadores aprovaram ontem um projeto de lei que impede que as operadoras limitem a banda larga fixa. O texto aprovado é bem objetivo. Proíbe que o consumo de internet banda larga seja limitado por franquias. O Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, diz que o acesso à rede é essencial ao exercício da cidadania. A internet transformou-se em um recurso fundamental para o exercício da cidadania. De fato, o avanço tecnológico das últimas décadas fez surgir a denominada sociedade da informação, que se caracteriza pelo uso intensivo de produtos e serviços baseados nas tecnologias da informação e comunicação, com destaque para o extraordinário crescimento da internet. A discussão está em pauta desde o ano passado. A Anatel e o Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhavam para estabelecer uma franquia de consumo nos serviços de internet em banda larga. Na prática, isso vai permitir que as operadoras façam pacotes de acesso à internet e depois que esses pacotes forem utilizados, que elas cobrem para que o acesso não seja interrompido. Quando nós discutimos aqui o Marco Civil da Internet, nós não enfrentamos a necessidade de deixar claro que nós não deveríamos permitir a chamada franquia, que nada mais é do que restrição, do que limitação do acesso à internet, ou seja, se nós não deixássemos isso claro, poderia acontecer aquilo que já foi tentado, que são cobranças adicionais em função do nível de acesso à internet que você tem. A reação da sociedade foi imediata. Um abaixo-assinado online no site do Avaz, em menos de uma semana, já reunia mais de 1.600.000 assinaturas contra a referida medida.
De igual modo, o Data Senado realizou uma enquete sobre a limitação de dados na internet de banda larga fixa. E quase todos, 99% dos 608.470 internautas que participaram são contra a medida. O plenário do Senado também aprovou parte de um pacote para combater a falsificação e a pirataria de medicamentos. A parte específica do texto que passou pelo Senado hoje fala sobre a interdição dos locais que são flagrados falsificando medicamentos. Nossa equipe entrou em contato com o Ministério das Comunicações, com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal, Sinditele Brasil. O Ministério respondeu que não possui informações sobre a criação de franquias para a internet banda larga. A Anatel não enviou resposta até o momento e o Sinditele Brasil considera que a proibição da oferta de planos com franquia para o acesso à internet em banda larga fixa vai trazer significativos prejuízos à maioria da população brasileira. Senadores e deputados analisam a medida provisória que o governo editou para incentivar o setor de transportes. Nessa quarta-feira, os parlamentares debateram um dos pontos principais do texto, a prorrogação de concessões, em especial de ferrovias. A medida provisória 752 recebeu várias críticas. O representante do Ministério Público questiona a possibilidade de prorrogação antecipada de contratos. Para o subprocurador-geral da República, é preciso que ela continue sendo uma exceção e que atenda ao interesse público. O mais recente cronograma de projetos do governo federal lista a prorrogação de contratos de concessão de 5 concessionárias ferroviárias, já com previsão de assinatura dos respectivos termos aditivos no primeiro e segundo semestres deste ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018. Ou seja, o que era para ser exceção acabará, na verdade, se tornando a regra. O governo buscou, por meio da medida provisória 752, uma alternativa para trazer novos investimentos agora, não daqui a 20 anos. A gente vai esperar mais 10 anos, isso já foi colocado, para fazer as prorrogações das ferrovias e o país carecendo de uma modernização do setor de infraestrutura, principalmente ferroviária. O Tribunal de Contas reclama que, para prorrogar contratos, a medida provisória avalia apenas os últimos 5 anos de serviço prestado por uma ferrovia. Mais preocupante que isso é o fato de que a MP permite que serviço adequado seja avaliado apenas pelo quesito segurança. Ou seja, das 8 cores, tons ou perspectivas que definem a expressão serviço adequado, o Poder Executivo criou a possibilidade de que seja adotada apenas uma. Dizer como que a generalidade no transporte ferroviário de cargas de uma concessionária, de outro de exercício adequado, não é em certa medida uma tarefa bastante subjetiva. Então nós louvamos a questão da MP quando traz um critério objetivo para dizer se aquele concessionário está apto ou não sobre a ótica do serviço adequado. Os parlamentares querem incluir no texto da medida provisória soluções para deficiências antigas das concessões ferroviárias, como transporte de passageiros, relacionamento com municípios e compartilhamento de malha. Essa adequação da malha ferroviária nas cidades não poderiam ser incluídas neste planejamento de investimento que será feito futuramente? Nós precisamos de saber o que nós queremos com essa prorrogação, porque não pode ser apenas dizer, olha, vão investir, com isso a gente prorroga, mas vão investir em benefício de quem? Deputados e senadores aprovaram ontem o relatório da medida provisória que cria o Cartão Reforma, um programa do governo federal voltado para pessoas de baixa renda que já possuem uma casa e queiram reformar o imóvel. A oposição queria cancelar a sessão por atraso no começo dos trabalhos. Após uma longa discussão sobre o regimento interno, a reunião foi aberta. Mas nós fomos convocados e foi acordado para as 14h30. Mas eu não reabri a sessão. A sessão que eu não reabri. Presidente, não está reaberta a sessão. Está reaberta a sessão. Senadora Ana Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. A relatora Ana Amélia apresentou algumas mudanças de redação no relatório final. Uma delas busca tornar mais
rígidas as punições para tentativas de fraude contra o cartão reforma. Os participantes do programa, públicos ou privados, que venham a descumprir normas ou contribuir por ação ou omissão para a aplicação indevida dos recursos do programa, perderão a possibilidade de atuar nele, sem prejuízo do dever de ressarcimento dos danos causados. O relatório final foi aprovado por unanimidade. Nós votaremos a favor com esses destaques, exatamente para que esse projeto possa ser aprovado, e lutaremos insistentemente para que não haja nenhuma direção que possa beneficiar A ou B, a não ser um critério pela necessidade real, objetiva da demanda das famílias que serão beneficiadas nesse programa. Ele interessa não apenas a questão social, de dar moradia a quem precisa, mas também ele ativa a construção civil, ele ativa a engenharia brasileira, a engenharia civil, ele movimenta a economia, também tem o braço econômico. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou nesta quarta-feira o repasse de 63 milhões de reais pelo governo federal para obras que vão ampliar a oferta de água no estado do Ceará. O anúncio foi feito após reunião com o governador do Ceará, Camilo Santana, e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Na nossa página na internet você tem acesso a outras notícias. Fique ligado também na nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima!